Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio, o canal. Hoje eu trago para vocês mais uma história de mistério, o famoso Poltergeist de Enfield, uma das histórias mais clássicas de fantasma da história e o mais bem documentado caso de Poltergeist do Reino Unido. Então eu já falei do Poltergeist brasileiro, agora a gente vai falar sobre um Poltergeist de Londres, não qualquer Poltergeist, o Poltergeist que deu origem ao filme lá em Invocação do Mal. Então vale muito a pena conferir, tá imperdível. Mas antes de começar, eu convido vocês a se inscreverem aqui no Calafrio. Se inscreve, deixa o like, me indica uma história misteriosa, um caso criminal não muito conhecido e também o tipo de conteúdo que agrada mais vocês aqui no Calafrio. Não esquece também de tocar o sininho, porque com o sininho ativado vocês recebem notificações e vão ficar por dentro de todas as novidades aqui do Calafrio Real. Fizeram tudo? Então bora agora pro caso, o misterioso Poltergeist de Enfield. A história começa no ano de 1977, na rua 284, no endereço Green Street, que ficava em Enfield, localizada no norte de Londres. Uma mãe solteira chamada Peggy Henderson, ela tinha 4 filhos e um dia, misteriosamente, no verão de 1977, começaram a ocorrer alguns fenômenos na casa dela bem inexplicáveis. A Peggy viu na casa dela, certa noite, um móvel, uma cômoda saindo do lugar. Se não bastasse isso, ela tocou no móvel, tentou ver se era alguma coisa ali que estava impedindo e o móvel continuou ali vindo contra ela. E também, além disso, se não bastasse, as 2 filhas da Peggy, a Janet e a Margaret, elas começaram a dizer que várias coisas estranhas estavam acontecendo e que elas ouviam várias batidas na casa. E a própria mãe delas, a Peggy, ouviu batidas que vinham de cômodos da casa que ficavam próximos do quarto das meninas. Então a mãe dela já começou a se assustar, chamou um vizinho ali próximo, o vizinho também constatou que estava acontecendo aquelas coisas estranhas e ele decidiu o quê? Que a melhor saída era acionar a polícia. Claro, eles achavam que a casa estava sendo invadida. E a partir de então, o caso só vai ficando mais bizarro. Entre essas 2 filhas, que são as protagonistas ali do caso, da casa eu nem conheço os outros filhos dela, na verdade eu não encontrei nada sobre eles, havia Margaret, a filha mais velha de 13 anos, e também tinha a Janet, a principal protagonista desse caso, que na época tinha 11 anos de idade, em 1977. As meninas, elas estavam dizendo que estavam acontecendo várias coisas estranhas na casa, então quando a polícia foi lá, a polícia também constatou uma coisa muito estranha. Uma cadeira levitou mais de 10 centímetros do chão, segundo a policial, que se chamava Carolyn Hips. Ela disse que viu uma cadeira se levantar em média ali 10 centímetros do chão, chegar a fazer certo movimento, girar, e ela ficou muito espantada porque não tinha o que fazer. Ela saiu de lá mais assustada do que ela foi para a residência ali da Peggy e das filhas dela. As meninas, a Janet, de 11 anos, e a Margaret, de 13 anos, além de tudo, elas também foram interrogadas ali pelas pessoas que começaram a visitar a casa, e elas diziam que várias coisas aconteciam, que estavam jogando os brinquedos dela, que elas estavam ouvindo vários sons, vozes, e a partir daí os fenômenos só foram aumentando e tendo mais destaque. Então, com isso, ali a polícia não conseguiu ajudar muito e precisou-se entrar em contato com pessoas que entendiam de eventos paranormais. Marcy Gross e Guy Leon Playfair, eles eram ali de um centro de parapsicologia, eles estudavam já fenômenos paranormais e que envolviam toda essa temática. Eles acompanharam o caso de perto e testemunharam que havia muitos fenômenos estranhos. A Janet, de 11 anos, além de ouvir aquelas coisas estranhas, eles acompanhavam que várias coisas aconteciam, principalmente quando a Janet estava presente. Inclusive, uma voz muito estranha, rouca, saía ali próximo ao corpo dela e que, ao que tudo indicava, segundo a menina, a voz saía da nuca dela. Uma voz meio grossa, respondendo e dizendo várias coisas, como se várias entidades baixassem ali no corpo da menina e falassem várias coisas, assim, bem debochadas e com uma voz muito grossa, tipo isso. Uma voz muito estranha, uma voz bem, assim, grave,
e que começou a deixar ali os estudiosos muito curiosos. Inclusive, esses fantasmas, essas entidades atacavam as pessoas, jogavam objetos. Os parapsicólogos chegaram a jogar nele sapatos, cachetas e atacar ele inclusive. E essas pessoas que iam na casa, elas chegavam a dizer que não achavam que eram as meninas, porque eles iam lá já desconfiando um pouco do caso e tentando encontrar alguma falha, mas muitas vezes eles estavam vendo todo mundo lá e não conseguiam encontrar nenhum movimento de ninguém, as coisas eram atiradas, os garfos eram entortados, batidas na casa e nada parecia ter muita explicação, parecia ser realmente ali um evento paranormal acontecendo diante dos olhos de várias pessoas. Para ser mais específico, mais de 30 pessoas, entre policiais, estudiosos, curiosos e amigos, chegaram a testemunhar esses fenômenos acontecendo lá na casa da família. Os parapsicólogos também relataram alguns tipos de latidos estranhos que vinham como se fossem daquelas vozes demoníacas. E como eu disse, quase tudo acontecia quando a Janet, a menina mais nova, a pré-adolescente ali, estava por perto. Os famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, eles estiveram lá na casa. Inclusive tem eles no filme, né? Por isso eles estiveram na casa e constataram que realmente tinha alguma coisa estranha lá, mas também eles estavam assim com o pé um pouco atrás. Na verdade, todo mundo começou a ficar com o pé um pouco atrás por conta das meninas, elas reagiam um pouco estranho. A Janet quase sempre ela estava rindo assim, de um jeito meio esquisito. E então os parapsicólogos eles acreditavam que tinha alguma coisa acontecendo lá, mas eles também desconfiavam um pouco e queriam averiguar melhor o caso. Mas se não bastasse isso tudo, a BBC, a famosa emissora e também jornal, eles inclusive disponibilizaram 2 repórteres para cobrir o caso e graças a isso o caso é super documentado, tem documentário, tem muitas fotos e uma das fotos tiradas por eles mostra a Janet sendo arremessada, ela flutuando, sendo jogada da cama e também em outros momentos ela meio que de ponta cabeça, assim, uns movimentos muito estranhos, como vocês estão vendo aí na foto, em que a menina parecia ser atirada. Alguns momentos as lâmpadas piscavam, desligavam, apagavam, eles gravavam também áudios na casa, então aquela casa ficou muitos meses, mais de um ano, tendo vários fenômenos difíceis de serem respondidos. Os repórteres ali da BBC eram Rosalind Morris e o fotógrafo Graham Morris. E eles foram os principais responsáveis por o caso ter tomado as proporções que tomou e ter ficado conhecido no mundo inteiro e principalmente ali na região de Londres, na região em que o caso realmente aconteceu. O caso aconteceu durante vários meses, inclusive teve lá padres tentando fazer exorcismo e tal. E depois ali no final de 1979, quase 2 anos depois do começo dos fenômenos, eles começaram a diminuir e perder um pouco a força e muito se perguntou se isso tudo foi real ou não. O fato é que uma câmera escondida foi colocada já naquela época no local e eles flagraram nas câmeras a Janet armando algumas coisas, como por exemplo entortando talheres na cozinha. Além disso, eles também flagraram a menina batendo com uma vassoura no teto da casa para tentar fazer ruídos, porque naquela mesma noite estava sendo gravado áudios que elas apresentariam ali na investigação. Então a menina estava fazendo barulhos para que parecesse que havia mais fenômenos acontecendo lá. Além disso tudo, as meninas tiveram que se retratar e ela realmente, a Janet, assumiu que tinha feito algumas coisas, mas que ela disse que nem tudo era feito por ela. Então depois disso, diversas personalidades, jornais começaram a ridicularizar o caso e mostrar ali quantas pessoas foram enganadas pelas meninas, já colocaram o caso todo em voga. Porém, gente, na entrevista que elas davam realmente para a BBC, elas estavam a Janet parecia que estava rindo muito momento, assim, parecia uma criança que não estava ligando, e as horas que a gente ouvia as vozes, houve também barulhos, ruídos na casa, batidas, porém tinham 4 crianças na casa. Será que as outras crianças, porque eu não vi, eu só vi as 2 mesmo filhas no documentário, e essas outras crianças e a mãe, será que eles também participavam disso? Muitos disseram que a Peg, por exemplo, por ser uma mãe solteira, ela precisava de dinheiro e forçou um pouco a barra ali para conseguir essa mídia.
Porém, segundo os parapsicólogos, ela nem ganhou nada com isso e teve mais prejuízo, na verdade, do que ganhos com tudo isso. As meninas, como eu disse, elas pareciam assim meio debochadas nas entrevistas, pareciam às vezes estar meio que rindo e por alguns momentos eu achei bem assim desconfiável as atitudes das duas na entrevistas, mas elas eram crianças, então talvez só fosse o jeito delas de lidar com a situação toda. Também, alguns especialistas disseram que aquela voz grossa saía da própria Janet de um movimento com a garganta chamada ventriloquismo, porém eles disseram que não teria como fazer isso muito tempo, e às vezes as entidades falavam durante muito tempo, e a Janet não sofreu nenhuma consequência com isso, rouquidão nem nada, que não teria como alguém manter aquela voz por meia hora, nem isso. Segundo relatos, essa voz já falou por mais de 2 horas em entrevistas ali com os parapsicólogos. Alguns mágicos também, eles demonstraram que as meninas usaram alguns truques bem simples de mágica, mas isso não é uma certeza. Porém, anos depois, em 2012, a Janet assumiu que algumas coisas elas e as irmãs dela que criavam, inventavam, mas que os demais fenômenos na casa eram verídicos mesmo, sem nenhuma manipulação. E ela também afirmou que ela nem as irmãs dela tinham medo nenhum, até por isso de certo que elas agiam daquele jeito. Atualmente, quando perguntada do caso, ela evita falar. A Janet, às vezes, ela desmente, às vezes ela afirma que foi real, então as pessoas ainda têm muita dúvida sobre esse caso. E ela admitiu também algumas vezes que era tudo real, mas que ela às vezes era convencida a dizer que era tudo mentira. Então, por muitos momentos outras pessoas disseram que era real. Inclusive, gente, teve polícia na casa, teve parapsicólogos que já trabalham com isso, teve vizinhos. Será que 2 crianças ou até a mãe iam conseguir enganar uma série de pessoas? Será que valeria a pena? Teria sentido? Inclusive para a BBC eles gravariam fenômenos ali na hora, tipo, tinha batidas na hora que eles estavam falando, sabe? Então será que elas inventariam essas histórias? As meninas, gente, até nas fotos elas aparecem meio que rindo, tá pulando e tá com uma cara de rir assim, então tu chega a pensar, será que elas criaram isso tudo? Será que essas meninas eram tão caras de pau? Não sei, gente, mas tem também muito indício de que pode ter sido um poltergeist, que esse fenômeno costuma acontecer quando tem um adolescente, o que era o caso da Janet, até por isso que estava muito próximo dela os fenômenos, e estavam sempre ali ao redor dela, várias coisas aconteciam na casa, várias batidas, barulhos, vozes, objetos sendo atiravam contra os parapsicólogos e contra. Os policiais viram fenômenos e afirmaram: será que esses policiais também seriam tão ingênuos de acreditar na história ali das meninas? Mentiriam também por fama, para aparecer um pouco? Tem gente pra tudo, né, pessoal? Eu acredito que algumas coisas realmente foram reais e que as meninas queriam também ali chamar um pouco a atenção. Então elas começaram a exagerar algumas coisas e brincar e ver até onde elas poderiam conseguir enganar as pessoas também. O que vocês acham? Comenta aqui pra mim. Lembrando a vocês que tem um caso aqui de poltergeist nacional que eu fiz há pouco tempo, tá disponível, acho que foi esse ano até que eu fiz, então assiste, tá por aqui linkado. Não esquece de se inscrever aqui no Calafrio, deixar o like, também comentar um caso bem misterioso, um caso criminal, para mim, para eu fazer aqui. Casos desconhecidos são os mais importantes e que eu dou mais atenção, então se vocês souberem pode comentar aqui para mim. Lembrando que também o nosso podcast está rolando lá no Spotify e em várias outras plataformas de streaming. Tem um conteúdo exclusivo lá bem legal para vocês. Não esquece então de também compartilhar com os amigos. Eu já falei demais. Um beijão para todo mundo. Até mais. E é calafrio!